far, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Uma sequência de programas, naturalmente vai tendo pelo meio alguns programas com o professor Luiz Almeida, outros programas com o Dr. Paulo, e os que forem que eu faça sozinha, né? Eu vou começar a passar para vocês um pouco da experiência que eu estou tendo, do que eu estou colocando em prática, coisas que eu já venho há muito tempo falando com vocês, mas que agora eu estou tendo que colocar em prática assim de uma forma mais eficaz, ou seja, eu estou tendo que otimizar pelo fato de eu mesmo estar passando por algumas experiências, como eu já falei para vocês no meu programa de retorno com o professor Luiz Almeida. Eu estou com um tumor na cabeça do pâncreas, que me fechou todo o metabolismo, me fechou o fígado, apesar do meu fígado estar em excelentes condições, né? Meus exames estão todos ótimos a nível de sangue, meu exame de sangue está excelente, mas com a existência do tumor, ele fechou a saída do fígado, meu fígado, minha vesícula e outros órgãos ficaram a ponto de explodir, e eu fiz duas cirurgias. Eu não trouxe o nome dessa vez, mas eu não sei dizer o nome de cor. Foram duas cirurgias com os nomes complicados, elas também, porque eu fiquei 21 dias internada, a maior parte do tempo no CTI, mas correu tudo bem e está tudo funcionando muito bem agora, né? A única questão é que o tumor está lá, não foi mexido nele, e eu tenho que lidar com isso e fazer com que ele se dissolva, né? Eu tenho que trabalhar para que isso aconteça e estou fazendo isso de uma forma totalmente natural. Eu sei que isso dentro do nosso paradigma é uma coisa difícil de ser entendida, mas muitas pessoas já estão percebendo isso, já estão fazendo tratamentos naturais, algumas, como o outro não deu certo, o tratamento alopático não deu certo, fogem para os tratamentos naturais, mas muitas pessoas já estão evitando os tratamentos alopáticos, né? E então eu queria passar para vocês o porquê disso, como é que a coisa funciona na verdade para que eu tenha tomado essa decisão. E aí eu vou passar várias opções para vocês, das quais eu estou colocando todas em prática, né? Mas eu queria que com tudo que eu faço, a minha ideia é nunca que escutem e aceitem, mas sempre, como já dizia Buda, que vocês usem para pensar. Então, eu tento dar sempre as explicações, né, as questões científicas, para que vocês entendam, né? A coisa tem que ser entendida, assimilada, e não simplesmente aceita. E não é uma questão de que é isso ou é aquilo simplesmente porque é o que todo mundo faz, mas sim porque é o melhor, né? Então, a primeira parte, né, do que eu quero mostrar para vocês o começo do entendimento, né? Tem que ser a origem das coisas, tem que ser a origem de tudo, que é quem nós somos, como nós funcionamos, né? Um novo paradigma está surgindo, né? Mas a nossa compreensão sobre ele é muito limitada ainda. Nós sabemos muito pouco a respeito dele. Nós não conseguimos, ainda temos dificuldade de compreender, por exemplo, a diferença que existe entre milagre e mágica, né? Então, eu queria que nós pudéssemos começar a entender melhor, né, como isso acontece. Alguém deve estar pensando, mas se ela punha sempre isso tudo em prática,
né, esse monte de coisas que eu vou começar a falar daqui para frente nos programas, mas que eu já falava nos programas anteriores. Nós estamos indo para o nosso 6º ano de programas e eu sempre falei sobre essas coisas. Então, como é que não funciona? Aí eu vou contar uma historinha que quem me contou a primeira vez foi meu advogado. Ele leu isso num livro espírita. Eu já até li esse livro, comprei logo, né? O livro chama Voltei, para quem quiser ler. É um livro que vocês podem adquirir na livraria espírita. E, então, eu voltei o nome, como eu já disse. Então, eu fui logo ler o livro, né? E uma pessoa que era palestrante espírita e era um empresário bem sucedido, mas sempre participava de um grupo espírita e dava palestras. E ele... Aliás, eu quero agradecer aqui, falei que foi o meu advogado, doutor Marcelo Cruz, eu agradeço, né, que foi uma história legal, na época que ele me contou, agora recentemente, veio a calhar, né, foi muito bem-vindo, eu agradeço a ele esse presente que ele me deu. Né. Mas voltando à historinha, essa pessoa que era um empresário bem-sucedido e dava sempre palestras no centro espírita que ele participava. E onde ele morreu. Ele morreu e ele tinha uma expectativa de que ele fazia tudo certo, fazia tudo direitinho, ele ia ser um ser iluminado. E ele foi lá para uma cidade espiritual e foi recebido até por Bezerra de Menezes e por outros grandes espíritos. E ele ficou assim meio decepcionado, porque ele via aqueles espíritos, o Dr. Bezerra de Menezes, todo iluminado, com uma certa luz, e ele não tinha, né? Ele estava lá naquela cidade, mas ele não tinha aquela luminosidade que ele gostaria de ter. E um dia, já depois de algum tempo de falecido, ele viu um senhor que ele sempre via, lá no fundo, nas salas que ele dava as palestras, tinha sempre um senhor muito humilde lá presente, e ele viu esse senhor lá, nessa cidade espiritual que ele estava, e o homem tinha uma luminosidade maravilhosa, e ele ficou assim meio surpreso, né? Oh, o homem é cheio de luz e eu estou aqui tão escuro, né? Aí ele foi conversar com ele, e chegando lá, ele disse: nossa, que bom encontrá-lo aqui, mas eu estou assim muito feliz porque a sua luminosidade é imensa, né? Como é que o senhor conseguiu isso? O que o senhor fez quando estava vivo? Ele dizia: doutor, eu ia nas suas palestras e fazia tudo o que o senhor falava. Né? Quer dizer, aquele senhor humilde colocava muito melhor em prática as coisas que ele ensinava do que ele mesmo vinha colocando. Então, isso é uma carapuça que eu tenho que enfiar, mas de qualquer forma, eu estou revendo essas coisas todas, falar para vocês sobre isso tudo nos programas novamente. Vai ser muito bom até mesmo para mim, né? E tentando colocar em prática de uma forma bem melhor, porque a forma como eu coloquei até agora permitiu que o tumor aparecesse, né? Mas, naturalmente, isso faz parte de um aprendizado que eu tenho que fazer, isso é um dos assuntos que eu vou abordar, e eu estou tentando colocar em prática de uma forma mais profunda, mais eficiente, mais eficaz, e isso faz parte, como eu já disse, do meu aprendizado. Mas vamos em frente, nós estávamos falando entre a diferença entre milagre e mágica. Como é que nós vamos conseguir entender melhor essa diferença? Na verdade, nós temos que ter claro que a doença é uma solidificação no nosso corpo físico do que nós sentimos, do que está na nossa alma, né? E tumores, na verdade, podem aparecer e desaparecer. Aí a questão do milagre e da mágica. E não é uma mágica, é um milagre, o que é muito diferente, uma diferença grande, né? Cristo fazia milagres na Terra, não eram mágicas, eram milagres. Nós vamos começar a entender melhor essa diferença, né? A fórmula são coisas que nós muitas vezes vemos que acontece, vemos que existe,
quantas pessoas têm tumores imensos até, né? E vão a Fátima, ou vão a Aparecida, ou vão a algum lugar, ao lar de Frei Luís, e aquilo ali some. Quando faz o exame novamente, não tem nada. Aquilo foi um milagre, não foi uma mágica, né? E como é que isso pôde acontecer? A fórmula de Albert Einstein, o E igual a mc ao quadrado, começou a trazer uma luz sobre isso, né? Antigamente, quando se falava sobre isso, e eu vivenciei isso, todo mundo achava que a gente era louco, né? Hoje em dia a gente já tem a ciência para nos apoiar, para mostrar o que está acontecendo realmente, né? E esse comecinho, né, que é a parte científica realmente específica da coisa, é isso que nós vamos falar, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Tudo energia, né? É igual a mc ao quadrado, energia é igual a massa, a matéria, né? Vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Então, energia é igual a matéria, energia é igual a matéria. E essa energia que é igual a matéria, e ela vale para tudo, para mim, para o universo, para o cósmico, para essa mesa, para essa cadeira, para tudo que está à nossa volta, né? Tudo, tanto nós, todos nós, como toda a matéria que está à nossa volta, né? Somos da mesma energia, que é todo o universo também, é tudo a mesma energia. Não tem mudanças, não tem diferenças, né? Então, aí a imagem 1, né? Luciano, por favor, a imagem 1, nós temos que perceber que todo o nosso corpo é energia. Todos nós e todo o universo somos feitos da mesma energia. Pelo fato de não conseguirmos enxergar todo esse processo com os nossos olhos, nós não conseguimos perceber o que verdadeiramente acontece, que energia e matéria se alternam todo o tempo em nós, no universo, em tudo. Nossos pensamentos, através do nosso cérebro, fazem o mesmo processo do universo, construindo e destruindo num fluxo contínuo que nós não percebemos. Apenas ele acontece, mas nós não conseguimos percebê-lo. Aí nós vamos ver que o que vai gerar tudo isso, vem a imagem 2, é a nossa mente, a energia e a nossa mente. A nossa mente, nós vivemos num fluxo contínuo de construção e desconstrução que não está ao alcance da nossa percepção sensorial. Todo esse processo é simples e natural. Nós é que não percebemos, né? Nós somos impregnados por crenças, na verdade, desde a nossa criação, e não conseguimos perceber o que realmente acontece à nossa volta. Bom, mesmo que nós estejamos confortáveis no nosso paradigma atual, né, nós vamos ter que rever um pouco isso. Vamos ter que rever um pouco o que acontece, né? Nós funcionamos, na verdade, como uma engrenagem. E nós vamos ter que entender como é que isso funciona, essa engrenagem. Luciano, será que a gente podia fazer uma pausa? Nós vamos fazer uma pausa e nós já voltamos, né? A TV vai pôr, ao colocar alguma coisa de apoio cultural, e nós já voltamos. What
Aprendizado e conforto que seu filho precisa estão na Escola IP Amarelo. Com um ambiente que se torna a extensão de sua casa, oferecemos educação infantil e ensino fundamental, além de creche integral e parcial. Contamos também com aulas de capoeira, balé, jardinagem, inglês, educação física e muito mais. Conheça nossas instalações na Rua Visconde de Souza Franco, 575, no centro de Petrópolis. Telefone 2242-2403. Escola IP Amarelo, lugar de ser feliz. JW Auto Center. Somos especializados em câmbio automático, mecânica em geral, lanternagem, pintura, estética automotiva, manutenção corretiva e preventiva, nacionais e importados. Telefone 24 98842 4662. Rua Rio de Janeiro, lote 19, quadra 40, Quitandinha. JW Auto Center. R Locações. Pula-pula em vários tamanhos. Piscina de bolas, sinuca, totó, air hockey, fliperama com mais de 700 jogos, karaokê, máquina de música, castelo pula-pula, tobogã, tombo legal, basquete eletrônico, brinquedos para a área kids, algodão doce. Dois 2248-5414. R Locações. O aprendizado e conforto que seu filho precisa estão na Escola IP Amarelo. Com um ambiente que se torna a extensão de sua casa, oferecemos educação infantil e ensino fundamental, além de creche integral e parcial. Contamos também com aulas de capoeira, balé, jardinagem, inglês, educação física e muito mais. Conheça nossas instalações na Rua Visconde de Souza Franco, 575, no centro de Petrópolis. Telefone 2242-2403. Escola IP Amarelo, lugar de ser feliz. Olá, voltamos. Vocês desculpem, mas é que é muito tempo falando agora. É a primeira vez que eu estou fazendo o programa sozinho e isso me desestruturou um pouco, mas eu já me recuperei, né? E vamos lá. O que eu estava falando é que nós temos que perceber que nós funcionamos
como uma engrenagem. Eu trouxe até uma imagem de uma engrenagem para a gente ter isso bem claro. Luciano, você põe engrenagem para a gente? É a imagem 3, para isso ficar bem claro na nossa cabeça. Que nós funcionando, não, é uma engrenagem, é uma foto anterior ainda. Isso. Tudo está em sintonia. Então, esse vai e volta da energia, né? Ela gera uma série de questões de que quando nossa alma, e nós temos que ter, quando eu falo engrenagem, nós somos três coisas funcionando em conjunto: o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Então, quando a nossa alma não está com o equilíbrio necessário, as doenças começam a se densificar, esse desequilíbrio começa a se densificar no nosso corpo. Tá bom, imagem. Começam a se densificar no nosso corpo. E quando nós vamos trabalhar essas questões que surgem no nosso corpo físico, né, nós, na maioria das vezes, esquecemos que o nosso corpo físico é a reta final de alguma coisa que está acontecendo em nós como um todo, corpo, mente e alma, né? Uma coisa sugestiva, o Jornal da Sociedade Médica Americana já se pronunciou nos Estados Unidos dizendo que o tratamento alopático, o tratamento médico tradicional, eles chamam isso de iatrogenia, né? Esse tratamento médico, esse tratamento com a medicação, com os remédios tradicionais que se costuma usar, que são os remédios alopáticos, eles são a terceira maior causa de morte, né? A primeira causa são os problemas cardíacos, a segunda é o câncer e a terceira é a iatrogenia, que é exatamente, por exemplo, dando um exemplo, a pessoa está com câncer, está tratando um tumor, né? E ela acaba morrendo não por causa do câncer, mas por causa da medicação que ela tomou, que gera um outro problema e ela acaba morrendo. Uma pessoa com uma úlcera, por exemplo, no estômago, começa a tomar medicação e acaba morrendo de ataque cardíaco em função da medicação que ela tomou. Então, nós temos que estar alertas para isso. E temos que perceber que se o problema começou na alma, né, num desequilíbrio de emoções, né, de sentimentos mal resolvidos que a gente tenta esconder, se isso começou lá, tem que ser resolvido lá. E na hora que é resolvido lá, automaticamente, né, o corpo não tem mais razão de ter sedimentado. Então, cura. É isso que a gente chama de milagre. Vamos continuar entendendo como é que se faz essa passagem da alma para o corpo físico, né? Vamos entender como é que funciona esse fluxo. Então, eu fiz aqui uma metáfora para facilitar esse entendimento, né? E aí vem aquela imagem do átomo, né? O nosso corpo é formado de átomos, né? E cada célula possui pelo menos 2 átomos. Aí tem uma foto anterior, que eu acho que é o átomo, aquela que você botou, o átomo com a bola no meio. Então eu fiz uma metáfora. Como é que a gente... Vamos associar esse núcleo com uma bola. E aí nós vamos passar para a imagem 5, que é o Maracanã. É o Maracanã. É essa associação que eu vou fazer do átomo com o Maracanã. Então, nós temos aí o Maracanã inteiro. A foto seguinte, vocês vão ver, o Maracanã em si, mais focalizado. E agora eu vou imaginar aquela bola no meio do Maracanã. É a foto seguinte. Aquela bola no meio do Maracanã. Vocês lembram que eu fiz uma associação
do Maracanã com o átomo. E a bola, que é o núcleo, está no meio do Maracanã, que seria o núcleo que vocês viram no átomo. Fazendo essa metáfora, essa comparação, o primeiro elétron que gira em torno do núcleo vai estar, que é a imagem seguinte, ele vai estar girando lá fora. Está aí o elétron, é essa imagenzinha amarela, é o nosso elétron girando em volta do núcleo. Ele vai estar girando em torno do final, da parte externa do Maracanã. Eu acredito que dê para entender, então, que, na verdade, nós somos essencialmente espaço vazio. Essencialmente espaço vazio, né? O nosso átomo, a imagem seguinte tem o átomo com a bola e elétrons, que é a outra imagem, é aquela que tem a bola no meio, agora é que viria ela, é exatamente isso. Isso tudo que está aí no meio, entre o núcleo e o elétron, é espaço vazio, é tudo que nós vemos, tudo que nós sentimos como denso, né? Na verdade é uma ilusão. O que faz a gente ter essa sensação de rigidez, que aqui na minha pele é menor, mas aqui na mesa, por exemplo, aparenta, né, nos dá a ilusão de que é muito mais rígido, o que faz isso, na verdade, é a vibração que esses elétrons têm. Essa vibração, né, quanto mais lenta a vibração, mais rígido é. À medida que a vibração vai aumentando, vai ficando menos denso, até que a vibração é tão imensa e tão imensa que seria a nossa alma, que nós não conseguimos ver, perceber. Nossos sentidos físicos não percebem, né? Nós somos uma roupagem, esse nosso corpo físico, para a nossa alma. Então, o que dá essa ilusão de densidade, né, na verdade, é a vibração, né? Bom, eu acredito que seria legal, né? Seria legal se nós pudéssemos perceber um pouco melhor isso através de um vídeo que eu trouxe para vocês, né? Peter, você passa o vídeo para gente? O vídeo. So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces.
The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big, bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. It's very hard to imagine all crazy things that things really are like. Electrons act like waves, no they don't exactly. They act like particles, no they don't exactly. We need a theory of everything, which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything, perhaps the ultimate triumph of science. Offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine. Bem, esse filme, eu acredito que deu para vocês compreenderem um pouco melhor como funciona essa transição entre energia e matéria. Não é uma coisa simples de ser compreendida, né? Mas muitas coisas que começou-se a perceber que aconteciam no mundo quântico, tanto no mundo do extremamente pequeno como no mundo do extremamente grande, né? São coisas que mesmo não conseguindo, ainda tendo-se dificuldade para ser compreendidas, né? Acontecem. Queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, entendamos nós ou não, acontecem. É assim que funciona, né? Quer dizer, há muito tempo atrás, né? Santo Agostinho já dizia, quando se falava em milagres, milagres nada mais são do que leis da natureza que nós ainda não compreendemos, né? Nós não conseguimos compreendê-las ainda hoje de uma forma completa, mesmo com a física quântica e com a relatividade, nós ainda temos dificuldade de entendê-las de uma forma plena, né? Tem um grande físico da mecânica quântica que ele diz que se alguém disser que entende, né, a nova física que está surgindo, ele na verdade não está entendendo nada, porque entender realmente é uma coisa muito, muito complicada a nível de, não que seja complicado aquilo, seja complicado, mas é uma coisa muito difícil pela forma como nós enxergamos
pela forma como nós percebemos tudo que está à nossa volta, né? Por mais que eu saiba que eu sou um monte de vazio, né? É complicado você conseguir entender isso, perceber isso, porque os nossos sentidos não nos dão, não nos ajudam, não nos facilitam a vida nesse sentido. O que nós vemos são coisas sólidas, e para mim eu não posso atravessar essa mesa. Não posso, né? Eu não sei como isso poderia ser, né? Então, é preciso que a gente comece a aprender a transitar pelo meio desses conceitos. É preciso que nós começamos a poder compreender. É que nem comer sopa, que você, ou então mingau, que você começa a comer pelas beiradas. Nós temos que começar a transitar dessa forma também, começar a fazer as coisas pelas beiradas e começar a perceber que quando as coisas acontecem no nosso corpo físico, isso está sendo, né? Assim como tudo sempre acontece, o nosso corpo físico ser uma densificação do que acontece na nossa alma. Quando existem problemas, a coisa é a mesma, não muda, né? Então nós temos que, para poder resolver esse problema, nós temos que ir até, aliás, nós não temos que ir, nós temos que nos permitir nos conhecer melhor, para poder conseguir compreender o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo com nós mesmos. O único caminho para isso é o autoconhecimento. Não existe como você fazer de outra maneira, né? Por isso já estava lá na porta do oráculo de Delfos escrito: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Porque tudo está nisso, nesse conhecimento de nós mesmos, nessa não ilusão que nós fazemos com nós mesmos o tempo todo. É um processo ilusório imenso que a gente faz conosco mesmo. Imenso, né? Nós somos criados, né? E em vários programas, até com o Dr. Paulo Sá, se fala muito sobre isso, nesse processo de criação que existe das nossas crianças e que aconteceu conosco, com cada um de nós, né? Nós fomos educados para uma sociedade e não educados para sermos nós mesmos, cada um de nós. Então a colocação é: menino, isso não se faz, isso é feio, né? Sentir raiva não é uma coisa boa, não é uma coisa bonita. Nós temos que ser bonzinhos, nós temos que ser sociáveis, nós temos que agradar as pessoas, e nós começamos a mergulhar dentro de uma vida em que nós começamos a ter necessidade de fazer o que o outro gostaria que nós fizéssemos. E aí a coisa fica muito mais até cômica, porque a gente começa a passar a nossa vida fazendo o que nós achamos que o outro quer que nós façamos. Que às vezes nem é o que o outro quer que a gente faça, mas nós metabolizamos uma ideia de o que o outro quer de nós, né? E nos esforçamos para deixar de ser quem somos, para ser o que nós achamos que o outro gostaria que nós fôssemos. Quer dizer, isso é até uma coisa meio irônica, meio cômica, né? E nesse processo nós começamos a deixar de ser quem nós somos para ser uma encenação, né? Ser uma máscara, ser alguma coisa que nós nos construímos em função não mais de nós, mas em função do mundo que está à nossa volta. Não é à toa que o mundo hoje em dia está a violência que está.
quando eu sinto uma coisa, quando eu penso uma coisa, e na verdade quando eu começo a agir de uma forma diferente, né, é óbvio que não pode funcionar. A coisa não pode dar certo, né? Eu vou começar a ficar doente internamente. E é essa doença que vai depois começando a aparecer no corpo. Agora, o problema é a gente saber em que a gente está fazendo isso. O que exatamente nós estamos sentindo? Esse processo já está em função da nossa criação. Já está tão arraigado dentro da gente, tão arraigado, que nós não sabemos mais quem nós somos. Nós nem sabemos mais o que estamos sentindo. Você hoje em dia vê isso com muita clareza em muitas crianças também, mas também em jovens, que eles têm dificuldade. Se você disser, você pode escolher fazer o que você quiser, né? Ele muitas vezes tem dificuldades para decidir porque ele não consegue mais saber o que ele realmente quer. Ele sabe o que ele deveria, o que seria bom que ele fizesse, o que seria aconselhável que ele fizesse, mas não sabe o que ele gostaria de fazer realmente, né? Essa passagem, essa ligação da alma com a nossa ação física está totalmente bloqueada, totalmente fechada. Nós não conseguimos mais ter essa conexão, essa passagem, né? A coisa está tão, nós já estamos tão enrijecidos, né? Tão moldados, tão agendados, como se diz em filosofia clínica, né? Que nós já estamos dentro de uma certa programação. Nós estamos condicionados não só por nós mesmos, em função da nossa criação, mas por tudo que está à nossa volta. Nosso paradigma hoje é isso, né? A TV nos diz o que fazer, como nos comportarmos, tudo que a gente tem acesso nos diz como agir, né? Nos diz o que é bom, o que nós queremos, nos enchem de imagens que nos despertam desejos que nós às vezes queremos porque fomos induzidos a isso. A nossa vontade está muito enfraquecida, está muito falha já, né? Esse processo todo, essa lavagem cerebral que a gente vem sofrendo desde pequeno, de várias frentes, né? Pela educação, pela mídia, pela televisão que nos diz do que a gente deve gostar, o que é bom, o que eu tenho que fazer para me sentir mais confiante. E essa falsa confiança, né? Essa falsa autoconfiança nos deixa mais sem autoconfiança, né? Quer dizer, a gente já está mergulhado dentro de um mar e em que a gente está meio que se afogando e não está mais conseguindo trazer o rosto à tona para respirar. Na verdade, é isso que está acontecendo, né? E isso é uma bola de neve. Vai crescendo cada vez mais e nos sufocando, e a gente vai se entregando, e à medida que as pessoas, os outros vão pensando por nós, nós temos cada vez mais preguiça de pensar, cada vez mais preguiça de tomar decisões. É curioso que há bastante tempo atrás Kant já dizia isso. Kant é um grande filósofo, foi um grande filósofo. Quer dizer, ele é um grande filósofo, vai ser sempre um grande filósofo, mas ele já falava sobre isso num texto dele, Auf Klärung, essa dificuldade que nós temos de pensar pela nossa própria cabeça. E nós estamos mergulhados nesse mar de condicionamento de tal forma que nós estamos tomando decisões com a certeza absoluta de que são decisões nossas, mas na verdade de nossa não tem nada. São
coisas que nós fomos incutidos a pensar, nós fomos condicionados, nós fomos agendados, né? Existem trabalhos e estudos de como é que você age para fazer com que aquela pessoa tenha vontade disso, tenha vontade de aquilo, queira isso, queira aquilo. E as pessoas estão simplesmente recebendo isso tudo e acatando, sem reagir, né? A preguiça de pensar e de reagir está cada vez maior. Enquanto o Buda dizia, eu não quero que acreditem em nada do que eu falo, eu quero que vocês usem para pensar, hoje em dia, né, o que nos é dito é, não duvidem de nada do que estamos dizendo e acreditem em tudo inteiramente, religiosamente, se submetam. É isso que a gente escuta, né? É isso que é incutido na nossa cabeça de todas as direções. E nós estamos aceitando, nós não estamos reagindo, desaprendemos de como é reagir. Quando a gente é pequenininho, a gente reage. E hoje em dia muitas crianças ainda reagem. Transtorno de déficit de atenção é isso. É a criança reagindo, pedindo socorro, dizendo eu não quero mais ser agendado, eu não quero mais submeter a isso. Só que ela não sabe como fazer isso e sai. É como se uma pessoa tivesse acorrentada e está tentando arrebentar as correntes. Ela não vai ter um equilíbrio para fazer isso. Ela não tem uma colocação, olha, eu gostaria de me colocar. Não. E a coisa sai desbragadamente, o que é mais fácil para o educador dizer, essa criança está doente, está com transtorno de déficit de atenção. Em vez de dizer, nós estamos sufocando ela demais, cerceando ela, nós estamos impedindo ela de ser quem ela é. Nós estamos matando esse ser interior que está aí, né? Além do mais, eu costumo dizer que um dos maiores, na verdade, quando a gente fala de educação, nós, para poder mudarmos o mundo, temos que mudar a nossa educação. Nós temos que começar a educar nossas crianças de uma forma diferente. De muitos lugares já estão vindo, né, programas de mudança, né, novas formas de educar. Já tem várias nascentes sobre esse assunto, gente tentando fazer a diferença. Mas eu coloco uma coisa que vai mais fundo, porque para uma pessoa poder educar de uma forma diferente, ela tem que primeiro mudar a sua própria cabeça. É muito difícil você colocar uma educação diferente, feita por professores que estão condicionados também, por professores que não sabem como realmente ser eles mesmos. O Dr. Eduardo Bach conta uma história muito legal. Ele conta uma história de uma criança que foi para a escola quando era pequenininha. E chegando lá nessa escola, num certo dia de aula, deram uma folha de papel para ela e a professora disse, nós vamos desenhar uma casa. Tudo bem. Ela foi pegar o lápis de cor e ia fazer a casa dela. A professora gritou, não, espera, nós vamos desenhar todos juntos, eu vou mostrar como se faz. E a professora foi para o quadro e disse, olha, primeiro a gente põe uma parede aqui, uma parede ali, e foi desenhando, e todo mundo pegava no papel e ia desenhando o que a professora ia fazendo no quadro. Muito bem. Essa criança, depois de um tempo, ela mudou de escola. E foi para uma escola em que já havia essa nova, essa visão, já tinha acontecido um despertar da necessidade de nós voltarmos a ser quem somos, né? Que o ideal seria que as crianças nunca deixassem de ser quem são. Então, era uma educação diferenciada. E nessa nova escola, deram também uma folha de papel para a menininha. E disseram para ela, olha, nós vamos desenhar uma casa, né? E as outras crianças que já estavam na escola há muito tempo, cada um começou a desenhar a sua casa. Aí essa menininha ficou quietinha ali.
E a professora viu que ela estava paradinha. E a professora disse, você não vai desenhar a sua casa? Aí a menininha disse, eu estou esperando para a senhora mostrar como é que a senhora quer que eu faça a casa. Aí a professora falou, não, a casa é sua. Você tem que desenhar a sua casa, do seu jeito, um local onde você queira estar, onde você ache bonito, que você ache atrativo, que te deixe feliz. Aí a menininha falou, bom, então eu que vou desenhar, a senhora não vai me mostrar? Não, ela é sua, faça como você se sinta feliz, né? E essa criança pegou no lápis e desenhou exatamente a mesma casa que ela desenhava quando estava na outra escola. Ou seja, a decisão dela não foi dela. E acontece isso com a gente o tempo todo, né? Ela não conseguiu superar aquilo. E com muito trabalho pode ser que ela consiga, mas pode ser que ela nunca supere e passe a vida inteira, desde novinha até uma idade mais avançada, simplesmente não conseguindo perceber quem ela mesma é. Daí a importância que a gente fala e bate, e repete e insiste na questão do autoconhecimento, para que a gente possa perceber quando nós estamos desenhando a nossa casa, aquela que nos deixa realmente feliz, ou quando nós estamos simplesmente desenhando a casa que nos impuseram que fosse desenhada. Então, essa é uma reflexão que a gente tem que parar e fazer, né? E a única forma de você parar, fazer reflexão e conseguir fazer alguma mudança, por menor que seja, é quando você entra num processo, é um dos assuntos que a gente vai falar bastante aqui, da meditação, né? Nós temos hoje um conceito muito, eu digo errado mesmo, do que é uma meditação, né? Tem gente que acha que meditação é só ficar parado e assunto encerrado, ficar ali sem fazer nada, e tem muitas coisas sobre isso que não é exatamente isso. Você refletir sobre quem você realmente é, e se as coisas que você faz no teu dia a dia são ações suas ou são ações que você foi programada para fazer, né? Isso é uma forma de meditação. Existem muitas formas de meditação e todas elas têm um fator comum, um fator que é exatamente o mesmo para todas elas. É eu estar vivendo plenamente o aqui e agora. Eu mesma estar no aqui e agora. Não um eu, né? Não um eu, uma máscara minha. Não, mas eu mesma. Eu por inteira. Né? Com a minha alma estando aflorada, né? Poder estar vivendo plenamente, intensamente o meu aqui e agora. Eu vou pedir ao Peter, você põe a última foto, a imagem 12. Isso. Eu queria falar para vocês, para nós terminarmos, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu queria falar para vocês uma frase do Eckhart Tolle, para vocês poderem meditar toda semana. Uma coisa nós sabemos: a vida vai nos dar sempre a experiência mais útil para a evolução de nossa consciência. Mas como nós vamos saber que é essa experiência que precisamos? Porque é essa a experiência que nós estamos tendo neste momento. Se é essa experiência que eu estou tendo agora, é exatamente essa experiência que eu necessito para a minha evolução, que eu necessito para desenvolver a minha consciência, que eu necessito para que eu consiga purificar a minha alma, para que eu consiga ter um despertar interior, para que eu consiga abrir meus olhos, como está na Bíblia, que as pessoas olham e não veem, escutam e não ouvem.
Então, muitas vezes, muitas coisas nos acontecem para que nós possamos aprender a ouvir e escutar, a olhar e enxergar. Então, essas experiências, né, são aquelas que nos vêm. É exatamente a experiência que nós estamos tendo neste momento, é a experiência que nós necessitamos, que nós precisamos. Gente, nós terminamos por hoje o nosso programa. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.